Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, 26 de janeiro de 2026, quero te desejar uma boa semana, que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe de uma forma plena, em nome de Jesus. Meus amigos, eu quero agradecer a você que tem estado aqui, nos acompanhado as mensagens, compartilhado, deixando seu like. Deus te abençoe poderosamente. E você que ainda não se inscreveu, fortalece o canal, ajuda aí. Se inscreve, deixa seu joinha, compartilha, ajuda a gente a promover o reino e a palavra de Deus. Aqui nós temos procurado trazer palavras realmente que te edifiquem, que te fortaleçam, que te abençoe. Palavras genuinamente cristocêntricas, sem debates, sem promessas vazias, mas sempre uma palavra para reflexão para a nossa alma. E nós estamos aqui hoje para finalizar a série que demos início semana passada, Cristianismo Real, uma fé que pode ser vista. E o tema de hoje é permanecer firme, a fé que vence até o fim. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39, e depois Romanos 8, 18. Então, Hebreus 10, 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero começar essa mensagem dizendo que o cristianismo, e é óbvio, não termina no começo. Começar é bem importante, mas no reino de Deus, o que glorifica a Deus é terminar firme. Muitos, amados, se empolgam. Muitos se empolgam no início, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Muitos se empolgam no início. Mas muita gente acaba desistindo e não permanecendo quando o caminho vai apertando e o caminho fica estreito. E nós temos que porfiar pela porta estreita. O verdadeiro cristianismo é comprovado na permanência. Uma fé verdadeira suporta a pressão do tempo. Hebreus 10, 35, 36. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, pois necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não abandoneis a vossa confiança. A fé que salva é a fé que permanece.
não a que apenas começa, né? Nós precisamos ficar firmes. O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, diz: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aí Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amados, o tempo não destrói a verdadeira fé. A fé verdadeira não é destruída com o tempo. O tempo apenas revela se a nossa fé é real. Porque permanecer exige paciência, exige resistência, exige convicção. E o justo, meus amados, não vive de emoção, não vive de eventos, não vive de festas para aquecer a sua fé. O justo vive pela fé. O justo não vive de emoção. Fé não é sentimento assim. Fé é uma decisão diária. Paulo nos diz algo muito importante na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que apalpamos, pelo que é visível, pelo que é previsível, pelo aquilo que nós retemos, pelo aquilo que conquistamos, pelo aquilo que está nas nossas mãos, não. Não. Nós vivemos por fé e não por vista. Fé em Deus, fé no Filho de Deus. Agora, não é viver de emoção. Quando a emoção acaba, a convicção é que sustenta o cristão verdadeiro. Quem vive só de emoção, de emocionalismo, desiste. Quem vive por fé, irmãos, permanece. Retroceder não é opção para quem foi alcançado pela graça. Olha só, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Identidade é a palavra-chave aqui. O autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, afirma quem eles são. Ele reforça a nova identidade. E nós não retrocedemos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Identidade. Quem conhece o valor da cruz
o valor de ser alcançado pela graça, o valor das firmes promessas de Deus, o valor da sua palavra, não negocia o caminho. Não que a gente não possa tropeçar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Podemos tropeçar, sim. Sim. Pode ser que aconteça. Mas tropeçar, cair, não é o fim. Permanecer prostrado, caído, é que é o perigo. Meus amigos, o sofrimento também não anula a promessa. Eu quero ler aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que é muito interessante. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As nossas lutas e tribulações, as nossas dores, elas não dão nem para comparar com o que está reservado para nós. Fica firme, em nome de Jesus. E não é que a fé verdadeira ignore a dor. A fé verdadeira não ignora a dor. Mas nós também não ficamos definidos por ela. Olha, uma palavra de Deus para a sua vida. Fortalece aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Vou te dar uma palavra poderosa aqui. Poderosa. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que essa carne, pelas dores, pelas lutas, ela define o interior, a nossa alma. Contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve, momentânea, passageira, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Nós não desfalecemos, ainda que essa carne fraqueje, queira desistir, queira desfalecer. Nós nos renovamos não porque nós temos autossuficiência, mas porque a misericórdia de Deus nos alcança. E o nosso compromisso com Ele vai nos fortalecendo. Senhor, me ajuda, me renova. E Paulo diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. Ela é passageira. É leve porque não dá para comparar com o peso, com a glória que há de ser revelada. E nós não atentamos nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que a gente vê. Nós olhamos para as coisas que estão guardadas em Deus. Porque as que a gente vê, elas vão passar. Mas as que Deus tem reservado para nós são eternas. Fica firme. Lute. Não desista. Desistir não é opção para o crente verdadeiro, para aquele que conheceu a graça. O sofrimento ela pode ferir o corpo, tá? Mas não pode roubar a esperança de quem permanece em Deus. E Pedro tem uma palavra maravilhosa também para nós. Na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10.
E o Deus de toda graça, olha isso, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O sofrimento é temporário, a glória é eterna. Permanecer firmes é o maior testemunho de fé. É a fé que permanece até o fim. A fé que produz fruto, que abraça a cruz, vive o arrependimento. Tudo que nós falamos aqui até aqui. A fé que produz fruto, a fé que abraça a cruz, a fé que vive o arrependimento, a fé que caminha na graça. É a fé que permanece até o fim. Tudo que falamos nesses dias até aqui. Produz fruto, abraça a cruz, vive o arrependimento, caminha na graça e agora é a fé que permanece até o fim. O maior milagre não é começar com Deus, é permanecer com Ele quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Eu quero te chamar a uma reflexão e recapitular a nossa série. A fé verdadeira produz fruto. A cruz exige morte diária. A graça gera transformação. Permanecer confirma a salvação. Eu quero deixar mais um versículo para você. De Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus te chamou. E Ele começou uma obra em você. Fica firme porque Ele está te aperfeiçoando a cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa. As lutas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, as tribulações que enfrentamos, elas servem para aperfeiçoar a nossa vida em Deus, a confiar mais em Deus. Eu quero falar com você que tem enfrentado, já passou por crises terríveis, por situações que parecia que não ia dar, mas Deus não deu, porque Deus estava lá. Deus está aí e vai continuar aí. Continue firme porque Ele está aperfeiçoando a obra na sua vida. Deus usa as nossas lutas para nos aperfeiçoar. Deus usa as crises que enfrentamos para trabalhar em nós, para trabalhar a nossa vida. Porque primeiro a obra começa Deus tratando de nós. Deus trabalha em nós primeiro, para depois trabalhar através de nós. Deixa Deus fazer a sua obra. Ele sabe o que está fazendo. Ele está na condução da sua vida. Fica firme aí. E você? Você pode responder para você mesmo. Minha fé tem resistido ao tempo? Tenho permanecido mesmo quando dói? Eu estou vivendo um cristianismo real ou confortável? Porque não existe esse cristianismo só de conforto. Deus nos conforta, é diferente. Mas o Evangelho é de cruz, de dores, de lutas, porque o que há de vir são muito grandes. É muito grande. As coisas que há de vir são muito grandes. As coisas que há de vir
são poderosas, maravilhosas, gloriosas. Deus não te chamou para desistir no meio do caminho. Deus te chamou para permanecer até o fim. Eu quero orar com você. Deus, nos ajuda, Pai. As lutas são grandes, as dores, tribulações, que às vezes querem fazer parar, fazer desistir. A carne às vezes não aguenta, mas o espírito tem que estar firme, forte. Nos ajuda a ter perseverança, lutar até o fim, permanecer na tua palavra, aguardando o grande dia, aguardando aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a ser fiel, Senhor, até o fim, não negociar a nossa fé, não negociar por nenhum prato, por nenhuma oferta, por nada, por nenhum tesouro deste mundo, que são passageiros. Tu és o nosso tesouro maior. Tu és a nossa riqueza, tu és tudo que precisamos. Se precisamos de algo, tudo está em ti. Tu és o nosso maior tesouro. Nos ajuda a ter comunhão contigo, a permanecer firme à tua palavra, não desistir quando as lutas, quando os mares da vida querem nos afogar. E nos ajuda a ter fiel nessa aliança, Senhor. Em nome de Jesus. Cristianismo real não é sobre começar. É sobre permanecer fiel. Quem permanece, vence. E quem vence, glorifica a Deus. Apocalipse 3:11 para a gente finalizar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Fica firme. O cristianismo real é isso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o Brasil.